Boa tarde, obrigada pelo convite, minha primeira vez aqui em Mafra. Muito obrigada por poder conhecer mais um lugar, uma escola. Então, eu sou jornalista de formação, fiz jornalismo na UEL, no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina. Sou poeta, sou escritora e pesquisadora de literatura infantil e juvenil e de poesia. Hoje eu faço doutorado em materialidades da literatura na Universidade de Coimbra. Aí esse ano retornei para cá depois de três anos em Portugal. E a minha pesquisa também tem a ver com poesia brasileira e portuguesa para a infância e os processos de remediação para o digital, como tirar do papel, passar para o digital e não perder, ao contrário, poder, quiçá, aumentar a poética de um texto literário, Então, é por aí. Mas eu sou nascida em Maringá, também norte do Paraná, e agora eu estou meio assim, desterritorializada, porque eu chego em Maringá, minha mãe diz que eu estou falando que nem curitibana, e em Curitiba todo mundo pergunta se eu sou do interior, então sempre acontece esse tipo de coisa, Mas assim, desde muito pequena eu gostava de histórias, que é o princípio, antes de você ler, você gosta de histórias, E eu dizia que eu queria ser desenhora quando eu era criança, Que é aquela coisa, depois eu pensei, depois que eu virei escritora, eu pensei, puxa vida, De certa forma, escrever é desenhar, Porque você faz imagens na cabeça do seu leitor, Então não estava totalmente errada de querer ser desenhora. Hoje eu tenho 6 livros publicados, a maior parte em poesia, mas prosa também, e mais 5 a caminho aí, nesse ano e o ano que vem, e mais o projeto de doutorado que também tem a ver com uma parte prática, que vai ser um site de poesia brasileira e portuguesa para a infância, Então, desde pequena, eu gostava de explorar a estante da casa dos meus pais, Eu sou a 6ª filha, a caçula, a raspa do tacho. Então, tinha os livros clássicos, Machado de Assis, José de Alencar. Então, eu comecei muito cedo lendo por aí, E depois explorando a biblioteca da escola. E eu ficava apaixonada cada vez que se trazia um autor para a escola para falar com a gente, e ainda mais poesia, eu, desde sempre fui uma apaixonada. E até que para variar, uma professora me descobriu, viu que eu tinha essa aptidão, para escrita, e me incentivou e mandava poemas meus para o jornal da cidade, os poemas já eram publicados. E por aí começou esse amor todo. E eu fui para o jornalismo justamente porque eu gostava de escrever. Aí depois fiz várias pós-graduações, mas a primeira em fotografia, a linguagem fotográfica, que também é uma forma de desenho, É um desenho com a luz. E aí fui mais para a área de edição, fiz produção e gestão editorial multiplataforma, fiz um mestrado em estudos de linguagem e tecnologia, estudando o livro digital infantil para crianças. E aí fui para a Universidade de Coimbra para estudar materialidades da literatura, o livro digital, Essa relação do físico com o digital e o que a gente pode ganhar ou perder com isso, Que é uma discussão que a cada dia está mais sendo vindo à tona, Essa questão do digital que a gente, infelizmente ou felizmente, não tem como fugir. Então, na realidade, a gente tem que pensar, como tudo nessa vida, até que ponto a gente se utiliza de uma tecnologia e até que ponto essa tecnologia nos toma, A tecnologia, se bem usada, é uma coisa incrível. Nós temos livros digitais interativos excepcionais, maravilhosos, que você consegue realmente perceber que só por ser nesse ambiente digital é que é possível fazer determinadas coisas. Então, assim, amplia a linguagem de certa forma, Agora sim, como tudo na vida, a gente tem que saber como você não vai deixar o seu filho assistindo televisão e não conversando com você na hora do almoço, ou vai, aí a opção e o braço firme vai ser seu. Você também tem que dar alguns limites e acompanhar de certa forma, até certo ponto também, o que essas crianças estão fazendo na rede. Mas é impossível estar fora absolutamente, a menos que você vá morar num lugar isolado e não tenha internet e não tenha,
Aí é um estilo de vida totalmente diferente mesmo. Mas assim, a gente tem que saber aproveitar as coisas boas e interessantes que tem dentro dessa tecnologia. O que é bom para mim pode não ser bom para o senhor. Pode não ser bom para o seu filho. E aí vai muito do senso de cada um. Trazer a tecnologia para a sala de aula, eu também acho que é uma coisa que só se justifica se ela traz algo de diferente. Só para dizer que tem uma tela dentro da sala de aula, não justifica. O que essa tela está trazendo? Em termos de aprendizagem, em termos de envolvimento das crianças, ou é uma distração que ela está tendo em sala de aula que ela podia estar tendo em casa, né? O que isso está agregando de certa forma? E é bom, principalmente quando a gente fala de literatura, pensar no que está agregando, não necessariamente em termos de conteúdo, porque a gente tem mania na escola de tudo usar para conteúdo. Então, por exemplo, você tem um texto literário maravilhoso, aí você vai pegar um excerto, vai colocar num livro didático ou numa atividade para um aluno em sala de aula e vai dizer para ele colocar qual é o sujeito, qual que é o predicado, né? Isso você podia pegar uma matéria de jornal. Agora, você não vai dizer que ele está conhecendo literatura por causa de um excerto que você trouxe de um livro didático para ele ver plural, concordância, entende? A gente tem que trabalhar com encantamento na literatura. As crianças têm que gostar de ler porque elas se envolvem com aquela história. E não porque ela tem que dizer qual que é o sujeito, qual que é o predicado, ou tem que fazer um resumo para ver se ela entendeu. Um resumo para ver se ela entendeu, ela pode fazer um resumo de uma notícia. Você não precisa pegar um livro literário que tem todo um trabalho ali com a palavra, né? Eu falo porque eu sou jornalista, então também não desmerecendo o jornalismo. Mas é outro tipo de coisa. A gente tem que começar a ver a literatura, como encantamento, como forma das pessoas terem empatia, conhecerem outras histórias, viverem outras vidas, né? Se colocarem na posição de outras pessoas. Puxa vida, alguém pensa desse jeito? Alguém faria? Será que eu faria isso? Não tem coisa mais rica do que você ler com um filho, por exemplo. Eu comecei a ler com a minha filha todas as noites quando ela tinha 5 anos de idade. E hoje em dia, até às vezes, a gente ainda lê livros em comum, ela está com 16 anos. Às vezes a gente ainda pega uma vez ou outra para ler um pouquinho por noite, assim. A riqueza que é isso, o que sai de conversas, o que sai de aprendizagem de vocabulário, o que sai de risada, né? Então, a gente está usando muito mal a literatura dentro da escola, dentro de casa, né? Essa semana mesmo, uma colega minha veio contar para mim que ela tinha feito uma assinatura desses clubes de leitura para um afilhado. E ela disse para o afilhado, olha, mas a gente tem um combinado. Você vai fazer um resumo para mim do livro depois que você lê e me contar. Não era um resumo escrito, na verdade ela queria que ele contasse para ter certeza que ele leu. Eu falei, bom, você está fazendo uma coisa maravilhosa e uma coisa péssima, né? A coisa maravilhosa é você dar a assinatura do clube de leitura para o seu afilhado. A coisa péssima é você já colocar uma obrigação na leitura para ele, porque ele vai ter que ler e ele vai ter ainda que parar, pensar, raciocinar para transmitir para você um resumo que você ache apropriado como resumo. Então você já está colocando uma carga numa coisa que era para ser diversão, era para ser fruição, né? Então acho que a gente tem aí muito a evoluir na escola e na família no pensar o que é literatura. Eu acho que quando você tira um pouco essa coisa que a gente teve que encaixotar e pôr tudo com um nome, a geografia, a história, as artes. Pensa num país. O país, a geografia e a história, elas caminham muito juntas. A arte de um país, a cultura de um país. Aí chega na escola, a gente separa tudo. Eu sei que tem um porquê disso, né? Tem conteúdo de todas as áreas que tem que aprender, mas dá muito trabalho. Mas o que é interessante? Quando você consegue fazer as coisas transitarem. Por que um conteúdo de matemática não pode virar uma história em quadrinhos e você trabalhar arte e trabalhar literatura? Né? Tem uma série de conteúdos que são transversais e que a gente poderia trabalhar de uma forma mais integrada, que ia ser muito interessante para quem está na matemática e mais interessante para as crianças. Mas
Mas isso exige planejamento, muitas vezes não cabe ali naquele tempo e espaço que é possível. Tem uma série, né, de problemas que a gente sabe.